políticos, ó Deus, mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o poder legislativo, Senhor, da nossa cidade, Senhor, através da vida, Senhor, do nosso irmão Wilden, que está aqui nos visitando, ó Pai. Também peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dele, da família dele. Coloco diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada um, Senhor, dos vereadores, ó Pai, da nossa cidade, Pai, do presidente da Câmara, ó Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, aquele lugar, Pai. Também coloco diante de Ti, Senhor, a vida do nosso prefeito, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que a nossa cidade, Senhor, seja cada vez mais próspera e abençoada, ó Pai. Por isso nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, viu, Hilden? Glória a Deus. Queridos, hoje é um culto memorial, é um culto de ceia. E a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos, é uma palavra assim, que eu vou falar exclusivamente da ceia hoje, né? Eu vou deixar para dar os avisos para o final, Felipe, mas eu queria dizer algo para você, queridos. O culto que você teve a oportunidade de vir hoje, é um culto muito especial para a igreja, culto muito especial para nós, né? E o título da ministração é a ceia do Senhor, um chamado à memória, à unidade e à esperança. Então, todo culto de ceia, todo culto que eu participo, queridos, Deus, Ele me traz à memória, o que? A morte de Cristo. Sabe, queridos, eu sei que nós estamos envolvidos nas coisas das nossas vidas, com os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas Deus, queridos, quando Ele instituiu a ceia, e Ele instituiu a ceia pouco antes de ser traído, Ele deixou a ceia como um memorial, para a gente poder sempre lembrar da atitude dEle. Então não importa, queridos, quantos anos já se passaram, todo primeiro domingo aqui nesta igreja, nós trazemos à memória a morte de Cristo, o porquê que isso aconteceu. Eu vou pedir para você que trouxe a sua Bíblia, para abrir ela lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Nós vamos ler até o verso 26. Amém? Glória a Deus. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, viu? Se vocês precisarem de alguma coisa, não se preocupe. Tem os diáconos aí, esse pessoal que está com esse uniforme maravilhoso, pode te direcionar. Às vezes você não está passando bem, às vezes, né, você quer tomar uma água, quer usar o banheiro, não sinta constrangido, se sinta em casa, viu? Não tem esse pensamento, vou atrapalhar o culto. Não tenha. Às vezes você está com um bebê pequeno, aí o bebê está falando, está gritando, meu bebê vai atrapalhar. Queridos, aqui nessa igreja as crianças não atrapalham o culto e não atrapalham o pastor, viu? Então, tem um berçário ali, quiser levar, ficar um tempo com ele, porque a gente sabe que às vezes manter a criança quietinha não é fácil, viu? Mas você tem liberdade, se sinta em casa, viu? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele falando isso daqui, de certa forma, antes, ele chama a atenção da igreja de Corinto. Por quê, queridos? Porque eles transformaram a ceia numa festa e é uma festa, né? Mas no caso deles, queridos, uma festa bagunçada e desorganizada. Então o apóstolo Paulo, o que ele estava fazendo? Ele estava aqui tentando trazer a correção àquilo que Cristo tinha ensinado para ele. E muitas vezes nós, como pastores, queridos, nós temos que fazer isso. Por quê? Porque às vezes na empolgação, né, a igreja ela acaba indo por um caminho que não deve caminhar. Por exemplo, quando você olha aqui para a nossa igreja, queridos, você não vê símbolos judaicos, você não vê nada aqui que representa deuses, que representa o sobrenatural, e você nunca vai ver, queridos, isso aqui, né? Porque nós sabemos que este lugar aqui é simplesmente uma adaptação que a igreja fez para quê? Para poder reunir as pessoas, né? Porque na época de Jesus podia reunir as pessoas em campo aberto, tinha espaço para isso, as casas tinham espaço para poder fazer festa, para poder receber as pessoas. Só que com esse crescimento populacional, a gente entende a dificuldade que é para reunir as pessoas. Esses dias nós fomos fazer um culto no parque, queridos, que luta, que dificuldade, né?
Então por isso que nós temos esse espaço aqui, foi necessário criar uma instituição para quê? Para poder receber a igreja, mas a igreja, queridos, o que importa para Deus não é essas paredes, não é esse prédio, não é esse templo, é a minha vida e a sua vida, sabe, queridos? É isso que realmente importa para Deus. Então a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então isso, queridos, é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade da igreja. Não significa que esse culto é mais importante do que os outros, não. É um culto festivo, é um culto memorial, é para trazer a lembrança o que Cristo fez por nós. Mas cultuar o Senhor, congregar, estar unido, queridos, isso daí também não tem preço. É uma coisa que nós precisamos fazer e que nós precisamos praticar para nos fortalecer cada dia mais. Nós precisamos estar constantemente em contato com a palavra de Deus. Por quê? Porque todos os dias nós somos sujeitos a tomar decisões. E muitas dessas decisões, queridos, que demora pouco tempo, muda a nossa vida de uma forma sobrenatural. Então por isso que eu particularmente me preocupo em estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Por exemplo, eu faço questão de estar aqui toda sexta-feira, porque sexta-feira Deus ele tem usado a vida do pastor Rafael, Deus tem usado essa igreja para quê? Para trazer um alimento sólido ao meu coração, porque eu também preciso como pastor, queridos. Eu preciso cultuar, eu preciso ouvir a palavra de Deus, né? Então, quando nós olhamos para a ceia, queridos, a palavra de Deus diz que a ceia ela é um memorial do sacrifício de Cristo. Diz assim, nós lemos aqui: fazei isso em memória de mim. Então, queridos, esse culto é algo, muitas vezes as pessoas, ela olha para a ceia, ela olha para o pão, ela olha para o cálice, e ela vê ali uma possibilidade de cura, uma possibilidade de restauração. Não, a ceia é para você lembrar que você tem parte com Cristo, e a vontade de Deus para a sua vida é ter um relacionamento tão maravilhoso com você, que nem doente você fica, sabe? Que nem decisão errada você vai tomar. Mas por que muitas vezes tomamos decisões erradas? Porque nós escolhemos afastar de Cristo e viver para nós mesmos. Então a maioria das decisões que nós tomamos, nós pensamos simplesmente nos nossos desejos, nas nossas vontades, né? Agora, quando você começa a tomar decisão e você faz aquela seguinte pergunta: será que isso vai fazer com que Deus se agrade de mim ou não? Sabe, queridos, esse dia eu estava pensando na minha vida. Eu falei bem assim: puxa vida, eu nunca fui uma pessoa livre para tomar decisões. Por mais que eu tenha essa liberdade, eu nunca fui uma pessoa livre para tomar decisões. Pastor, me explica melhor. Explico, queridos. Eu cresci praticamente fora dos caminhos do Senhor. Eu conheci Jesus com 20 anos de idade. Mas eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, e começou aquele negócio de querer namorar, e às vezes os amigos, andando com os amigos, alguns se envolveram em drogas, em assaltos, né? Que eu nasci na periferia, né? E a maioria das minhas decisões era o seguinte: toda vez que eu ia tomar uma decisão, eu pensava: puxa vida, eu não vou fazer isso porque meu pai não vai gostar. Eu não vou fazer isso porque eu vou trazer tristeza para o coração da minha mãe. Então, quando eu conheci Jesus, eu não tive muita dificuldade de tomar as decisões que agradavam a Deus. Por quê? Porque de alguma forma Deus ele me permitiu com que eu aprendesse a viver dessa forma. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu comecei a namorar com uma jovem. E eu apresentei essa jovem para minha mãe e fui perguntar: mãe, e aí, o que a senhora achou? Aí minha mãe falou bem assim: filho, eu não quero intrometer na sua vida não, mas se você casar com essa menina, você vai ter dor de cabeça. Mas fala: pastor, o que você fez? Eu sou bobo, eu ouvi minha mãe, ué. Minha mãe muito mais experiência de vida do que eu. Sabe, queridos, e hoje, queridos, a gente tem que trazer à memória Cristo, os ensinamentos dele, para quê? Para que tudo isso faça parte das nossas decisões.
né? Então hoje eu tomo decisões na minha vida, toda e qualquer decisão, falo bem assim, poxa, será que isso vai agradar a Deus? Esses dias mesmo, foi me colocado uma ideia para fazer algo aqui relacionado à igreja. Aí eu falei bem assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou orar. E a primeira coisa que eu fiz, Senhor, eu estou com vontade de fazer isso, mas será que isso vai agradar ao Senhor? Aí de repente, Deus ele falou comigo, eu tive um entendimento que aquilo não era a vontade de Deus. Não vou fazer, queridos, não vou fazer. Por quê? Porque as minhas decisões, por mais que eu tenha liberdade de decidir fazer o que eu quero, eu escolhi fazer aquilo que agrada a Deus. Eu tenho esse poder, eu posso decidir fazer o que eu quiser, eu posso agradar a Deus ou desagradar com a minha vida. Eu escolhi agradar a Deus. Por quê, queridos? Porque eu sei, queridos, que no dia que eu precisar, quem vai estar do meu lado para me ajudar é Ele. Então, quanto mais perto eu puder estar dEle, melhor. Melhor, queridos, melhor. É melhor. E eu louvo a Deus por isso. Então, queridos, a ceia, ela é um memorial, fazer isso em memória de mim. Jesus, Ele nos chamou a lembrar, não com tristeza, mas com gratidão. Por exemplo, queridos, às vezes a gente chega na ceia e a gente lembra, toda a ceia eu me emociono, por quê? Porque eu lembro, eu vejo, eu fecho os meus olhos, eu vejo a cruz, eu vejo Cristo crucificado, eu vejo Cristo sendo maltratado por minha vida, e tem um sentimento de quê? De dó no meu coração? Não, tem um sentimento de gratidão. Senhor, você não precisava, mas você fez isso porque você me ama. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Todos nós cremos que Jesus é Deus. Você acha que se Ele não permitisse, a humanidade iria conseguir crucificá-lo? Nunca. Ele só foi crucificado, não foi porque Ele foi traído, foi porque Ele permitiu. Porque Ele sabia que era necessário fazer isso, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de servi-lo. E se você for analisar, queridos, o planeta Terra, a mudança sobrenatural que teve depois da morte de Cristo foi uma coisa assim maravilhosa. A humanidade ela evoluiu muito, a igreja ela influenciou muitas coisas, queridos. Esses dias eu estava explicando, a pastora Eunice, ela vai lembrar que ela estudou isso daí também. Antigamente, queridos, os governos não se preocupavam com idosos, com criança, com deficiente, não. Eu preguei sobre a sanguessuga e a Valentina, ela foi pesquisar sobre a sanguessuga, ela gostou da pregação. Ela, papai, você não vai acreditar o que eles faziam com a sanguessuga. Aí ela descobriu, papai, quando uma pessoa tinha uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca muito forte, eu era uma pessoa que tinha aqueles surtos, né, eu esqueci aqui o nome. A pessoa perde o controle. Sabe qual que era o tratamento que eles faziam, papai, antigamente? Eu falei, não, filha, como? Papai, eles pegavam pedrinhas pontudas e furavam a cabeça das pessoas, porque eles acreditavam que aquilo era espírito maligno para poder sair. Aí eu falo bem assim, papai, você não vai acreditar numa coisa, não tinha anestesia naquela época. Aí ela falou, papai, as sanguessugas aqui, papai, eles acreditavam que na época, quando uma pessoa estava doente, tinha que trocar todo o sangue da pessoa. Então o que eles faziam? Eles faziam um corte na pele, achavam uma veinha e colocavam uma sanguessuga em cima para poder sugar, até acabar o sangue da pessoa e entrar um sangue novo. Só que aí, queridos, quando isso a humanidade viveu durante muito tempo dessa forma. Só que quando Jesus nasceu, queridos, quando Jesus veio nessa terra, Ele começou a dar capacidade para a igreja, e a igreja começou a influenciar tudo. Por exemplo, tem muita gente que não valoriza a igreja, acha que a gente é atrasado, né? Acha que a gente é fanático, a gente é religioso, mas o pessoal não entende que esse sistema de educação, de escola, de universidade, foi criado pela igreja. Antes da igreja, queridos, ninguém se preocupava em ensinar as pessoas a ler e escrever. Por que as pessoas começaram a se preocupar? Para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Então a igreja começou a se preocupar em multiplicar esse conhecimento. Então se hoje você tem a oportunidade de ser educado, já desde criança, aprender a ler e escrever, você tem que agradecer a igreja de Cristo.
É impressionante. As maiores universidades do mundo, queridos, foram criadas por igreja para poder ensinar as pessoas a palavra de Deus. Por isso que eu falo para você, você que é membro de uma igreja, você que é cristão, você que é evangélico, você tem que ter orgulho daquilo que você é. Sabe, você não tem que se sentir diminuído por ninguém. É só a gente estudar um pouquinho, só que o Satanás ele é astuto, né? Ele sabe que quanto mais a gente estudar, mais sábio a gente vai ficar, né? Mais inteligente a gente vai ficar. Então o que ele coloca? Ele coloca entretenimento. Porque o que é mais gostoso? É mais gostoso estudar ou entreter? É mais gostoso assistir um filme, é mais gostoso estar nas redes sociais. Mas nós, queridos, não, precisamos estudar, principalmente sobre Cristo, sobre a igreja, né? Para você ter uma ideia, queridos, criança quando nascia com um problema físico ou com uma doença, ela era abandonada. Isso não vai muito longe não, na época de Jesus, na Roma antiga, era abandonado, jogado à floresta para os bichos virem comer. E o idoso, queridos, tinha cuidado não, muitos se suicidavam, eles eram desprezados, eram colocados para fora de casa. Tudo isso, queridos, que nós vemos hoje, essa preocupação com a criança, com o idoso, ela começou com a igreja. Como, pastor? A igreja influenciando os imperadores, influenciando os reis a poder cuidar do povo. Então, o maior presente que o mundo recebeu, queridos, foi Jesus Cristo. Esse foi o maior presente. E é por isso que eu tenho o prazer de falar para vocês que no dia da ceia nós precisamos sim relembrarmos que Ele morreu. E Ele morreu por quê? Pelos nossos pecados. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. O que destrói a vida das pessoas é uma coisa chamada pecado. Sabe? Pecado. Pecado ele nos desmotiva, ele nos deixa chateado. É que nem, por exemplo, mesmo, você percebe, queridos, às vezes o casal está ali feliz e está progredindo, só que aí de repente um dá um deslize e cai. Acabou a alegria. Por quê? Porque vem aquele peso na consciência. Poxa vida, a pessoa está do meu lado, minha parceira. Como que eu tive coragem de fazer isso com ela? Como que eu tive coragem de trair? Como que eu tive coragem de desonrar? E aí você percebe o casamento minguando, até que ele acaba. É a mesma coisa na igreja, quando você está firme, se santifica, você está firme, você não se preocupa com as lutas, com as dificuldades, mas quando você toma um deslize, peca, você começa a ficar desmotivado, começa a ficar chateado. Por isso que a nossa maior luta, queridos, é contra o pecado. É contra o pecado, sabe? Porque é o pecado que faz com que Deus se afaste de nós, né? E tem uma forma, a humanidade estava tão afastada de Deus, que a humanidade ela não tinha condições nenhuma de se santificar, de se purificar, para poder ter Deus na vida. Então o que Jesus falou? Se vocês não conseguem, eu faço isso por vocês. Por isso que eu falo, a igreja, queridos, ela não é formada por pessoas santas, ela é formada por pecadores arrependidos, pecadores que sabem que por si mesmo não têm condições de conseguir o perdão de Deus, por isso que entregam as suas vidas para Jesus. Tá? Então ele morreu por quê? Para os nossos pecados. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 53:5. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos curados. Queridos, o pecado é tão terrível, porque influencia muito nas nossas vidas. Quantos filhos sofrem por causa do pecado dos seus pais? A palavra de Deus diz assim: e visitarei a maldade dos pais nos filhos da terceira, a quarta geração. O que significa? Significa, pai e mãe, que se você errar, seus filhos vão sofrer. Pastor, mas eu não quero que os meus filhos sofram. Então fique firme, seja um homem direito, seja uma mulher direito, seja uma pessoa boa, e você vai ver o que Deus vai fazer através da vida dos seus filhos. Quantas pessoas nós temos aqui dentro da igreja, queridos, com trauma por causa do erro dos pais. Eu mesmo, queridos, sou uma pessoa dessa, cresci cheio de traumas, mas graças a Deus que em Cristo Jesus eu consegui perdoar o meu pai, e hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com ele e com Deus. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, porque por causa dos nossos desejos, das nossas vontades, a gente prejudica, a gente mancha a vida dos nossos filhos, a gente mancha a vida da nossa família, sabe?
E foi através da morte dele que ele nos deu a possibilidade de quê? De sermos justificados pelo sangue dele. Não é uma vida de santidade, queridos, não é comendo pão, não é bebendo ali o copinho com suco de uva, mas é o sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você. É Ele que nos justifica. Romanos 5,9 diz: e já que por seu sangue Ele justificou a nós pecadores, quanto mais Ele não fará por nós, agora que nos declarou sem culpa. Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. E esse é o objetivo de Deus, queridos, porque é natural, queridos. A ira, queridos, é um atributo de Deus, e nós já vimos a ira de Deus ser aplicada em alguns momentos da história. Na época de Noé mesmo, queridos, o mundo estava perdido, Deus tinha arrependido de fazer o ser humano, e Deus o que ele teve? Ele teve que exercer a sua ira. Nós sabemos, queridos, que nós estamos vivendo no momento da graça de Deus, que também é um atributo maravilhoso dele, mas vai chegar uma hora, queridos, que nós vamos ter, nós não, né? Porque a igreja vai subir, né? Porque o Senhor, Ele nos purificou, nos justificou, para quê? Para poder levá-los junto dEle, né? É que nem um pai, queridos, que tem um filho, né? Quando o pai, ele vê um momento de perigo, o que ele faz? Ele pega o filho e protege o filho dele. Eu lembro quando eu era criança, meu pai, ele para sair do aluguel, minha mãe comprou um terreno no Engenho Novo e tinha um barraco. E minha mãe falou bem assim, bom que tem um barraco que a gente já muda e sai do aluguel e vai construindo devagarzinho. Mas o barraquinho era ruim, queridos. E naquela época, assim, uma chuva forte, né? E a gente ficava com medo do barraco cair. Aí meu pai, altão, ele ficava no meio do barraco segurando a telha e os filhos ficavam tudo em volta dele. Meu pai falava, fica aqui perto de mim, porque se pelo menos cair, não vai cair em cima da gente. Então o pai, ele já tem essa sensibilidade para quê? Para proteger a sua família. É a mesma coisa Deus. Você acha que Deus gosta de ver você sofrendo? Deus não gosta de ver ninguém sofrendo, porque Deus é pai, queridos. Mas Ele é obrigado, por quê? Por causa das nossas escolhas. É que nem um pai e uma mãe que vê o filho entrando num casamento errado, e aí depois vê o filho sofrendo hoje em dia não é mais, antigamente era a mulher sofria na mão do marido, agora é o contrário, agora o marido sofre na mão das mulheres. Né? Você acha que o pai gosta de ver, a mãe gosta de ver o bonequinho dela sofrendo na mão da mulher? Ai, pastor, uma mulher muito ruim está judiando o meu filho. Mas está sofrendo por quê, queridos? Porque fez a escolha errada. É a mesma coisa Deus, às vezes você está sofrendo porque você fez a escolha errada. Pelo amor de Deus, Deus não quer que você sofra, mas Ele também não vai interferir nas suas decisões. Pastor, eu quero te comunicar que eu tomei uma decisão, eu vou fazer isso e isso da minha vida. Vai se arrepender, vai sofrer. Mas eu vou fazer o quê? Já tomou a decisão, ué. Vai. E que Deus não te abençoe, porque Ele não vai abençoar. Sabe, queridos, entenda isso. O que vai determinar a sua proximidade de Deus é as suas decisões. Pastor, que tipo de decisão? Quando você liga a televisão, quando você pega o celular, quando você entra nas redes sociais. Ah, pastor, agora eu não posso fazer o que eu quero? Não, você faz o que você quiser da sua vida. Mas se você fizer a escolha de fazer aquilo que agrada a Deus, Deus vai se agradar de você e vai honrar você em todas as áreas da sua vida. Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso, né? Então, queridos, nós precisamos entender que é um tempo de quê? Esse momento da ceia é um tempo de reverência, mas também de celebração. Por quê? Porque nós celebramos a graça imerecida. Quer dizer, nós celebramos o perdão de Deus pelos nossos pecados. Aí eu pergunto para você, foi Deus que pecou? Não, foi nós. Mas a graça é algo tão maravilhoso que, por quê? Porque Ele viu, não, você pecou, você está errado, mas eu vou morrer por você, para que você tenha a oportunidade de fazer as escolhas certas na sua vida. Sabe, queridos, todos nós estamos sujeitos a escolhas certas e erradas, você decide. Você decide. Eu lembro de uma conversa
que eu tive com o pastor Orides, muito antes de acontecer tudo o que aconteceu lá atrás. E o pastor Orides, ele veio conversar comigo, e eu não sei o porquê, ele explicou tudo o que estava acontecendo. E eu cheguei para ele e falei bem assim: pastor, eu só vou dizer algo para o senhor. Se o senhor sair porque o senhor quer, eu vou entender que é a sua vontade e não vou acompanhar o senhor. Mas se o senhor for colocado para fora, eu vou entender que é a vontade do Senhor, o nosso Deus, e aí sim eu vou estar com o senhor por que der e vier. Aí você fala bem assim: mas pastor Rubens, onde você tirou isso nessa época? Queridos, eu não sei. Eu não sei. E eu lembro, queridos, que isso fez a diferença quando chegou o momento que eu fiquei sabendo que o pastor saiu, porque colocaram ele para fora, e eu fui lá na casa dele, ele me trouxe à mente exatamente o que eu tinha falado para ele. E agora, Rubens, colocaram eu para fora, como é que vai ser? Eu falei: pastor, estou junto com o senhor, porque daí vier. O senhor vai começar do zero? Vamos começar do zero. Sabe, queridos, por quê, queridos? Porque eu sempre me preocupei com isso. Eu não sou um amigo que sou amigo da pessoa para agradar. Está errado, eu vou falar, está errado. O problema, queridos, é que nós temos medo de perder essa amizade, ou de perder esse momento gostoso em família, no relacionamento, e aí a gente acaba aceitando mesmo sabendo que está errado. E é através disso que cria-se o quê? Grupinhos, panelinhas, em tudo, no trabalho, na igreja. Hoje está terrível, queridos, o mundo corporativo. As pessoas não se preocupam mais em crescer, produzir, evoluir, crescer junto, não. É um querendo derrubar o outro. E isso é algo, queridos, que nós não devemos aceitar dentro da igreja jamais. Ou nós servimos a Deus, queridos, ou nós servimos a Deus e ponto final. Nós estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para liderar, nós não estamos aqui para estar à frente, nós estamos aqui para servir. E nós precisamos compreender isso. E ao participar da ceia, queridos, nós precisamos examinar o nosso coração, nós precisamos nos lembrar do preço que foi pago pela nossa salvação. Não é apenas um ritual, é um momento, queridos, onde nós trazemos à memória Cristo crucificado por mim e por você, e temos um entendimento também que é um momento que nós temos a oportunidade de renovar as nossas vidas, é um momento de renovação. O que é, pastor? Um momento de renovação é quando você analisa você mesmo. O momento da ceia não é você analisar a vida do seu irmão, é você analisar a sua vida, é ver o que você tem feito. Porque você pode estar aqui hoje, você pode estar casado 30 anos, você pode estar casado 40 anos, mas tem coisa que é só você e Deus que sabe que está acontecendo com você. E é isso que você tem que analisar, e se for algo ruim, é hoje que você tem que tomar a decisão: Senhor, se eu continuar fazendo isso, eu estou vendo que vai tudo ser destruído, eu não quero, eu vou parar hoje eu renovo com o Senhor, a partir desse momento eu vou sair daqui, e eu vou começar a fazer aquilo que é o correto, vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus filhos, sabe? Vou ser um homem, vou ser exemplo para os meus filhos, vou honrar o Senhor. E é isso que é essa renovação que a ceia nos proporciona. Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para a cruz, queridos, nos traz a realidade, o que é o nosso pecado. Jesus, ele trouxe esse memorial porque ele sabia que todas as vezes que nós olharmos para a cruz e a gente vê Cristo crucificado, nós vamos lembrar que ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. A ceia, queridos, também é um proclamar do Evangelho. Paulo, ele diz: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O interessante, queridos, você já anunciou a morte de alguém? Quem aqui já anunciou a morte de alguém? Né? Qual que é a primeira pergunta quando você anuncia a morte de alguém? É que nas redes sociais as pessoas ficam preocupadas em perguntar, e vai lá o Ala que gosta muito de ir nos comentários, né, Ala? Quando você vê que alguém morreu, você vai lá no comentário para ver o quê? De que ele morreu? Por que ele morreu? Não é interessante quando você anuncia para alguém, a pessoa fala: mas morreu, sério, mas como é que foi? Né?
Tem até uma piada que eu vi, falou bem assim, poxa, você viu fulano, tá, ele morreu de quê? Ele morreu de panela. Morreu de panela? É, de panela. Mas como assim de panela? Vem um carro e pá nela. Então as pessoas, elas querem saber. Então por isso que quando você anuncia a morte de Cristo, você vai ter que anunciar o porquê que ele morreu. E foi através de um desses anúncios, queridos, que a minha vida se rendeu a Jesus, porque eu fiquei constrangido. Eu falei, eu não acredito que Jesus morreu por causa dos meus pecados. Sabe? Então nós precisamos isso, né? Cada vez que celebramos a ceia, estamos pregando com os nossos atos. Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Ele morreu para nos salvar. Ele ressuscitou para preparar um lugar maravilhoso para nós. E ele voltará para recolher a igreja e julgar o mundo. Jesus, a primeira vez que ele veio como Salvador, queridos. Né? Mas a próxima vez que ele vier, ele vai vir como juiz, queridos. Minha igreja ficou firme, fiel no mundo corrupto. Então minha igreja vem para cá. Porque agora eu vou julgar o mundo. Eu vou julgar as pessoas que não quiseram saber de mim. Sabe, queridos? A ceia, queridos, ela conecta o passado. Olha só que interessante esse culto de ceia, queridos. Ela conecta o passado, porque você traz a lembrança, o quê? O que aconteceu lá atrás, o sacrifício. Ela conecta o presente. Nós estamos aqui por causa do quê? Mesmo depois de 2000 anos, por causa da nossa fé. E também, queridos, ao futuro. Cristo voltará. Sabe? Nós estamos aqui porque Cristo morreu e hoje nós acreditamos que além de ter morrido, Ele um dia vai voltar. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Então a ceia é uma oportunidade de testemunhar. Então, às vezes, se você está aqui hoje na igreja e não sabe dessas informações, eu estou tendo a oportunidade de falar do amor de Deus para vocês, de testemunhar a Cristo, porque é isso que a ceia é, uma oportunidade de testemunhar para os que ainda não conhecem a profundidade do amor de Cristo, né? É uma pregação silenciosa. Por mais que as pessoas, queridos, elas tratam a ceia como um ritual, tanto que as pessoas têm o costume de chamar a ceia de santa, a santa ceia. Não, queridos, a ceia, a Bíblia não chama a ceia de santa, ela chama de a ceia do Senhor. Ela é a ceia daquele que é santo. Mas ela é um ritual que no quê? Que nos leva à santificação, à santidade. Porque na ceia você vai ter um encontro com Cristo. E a ceia também, queridos, é um chamado à unidade do corpo do Cristo, e você vai entender o porquê. Sabe, em 1 Coríntios, capítulo 11, eu falei aqui no início, Paulo, ele repreende os cristãos para quê? Para tomarem a ceia. Ele está repreendendo os cristãos, por quê? Porque os cristãos daquela época estavam tomando a ceia de uma forma egoísta. Né? Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 11, capítulo 20 e 21. Vocês que se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome enquanto o outro fica embriagado. Normalmente, queridos, quando você compreende o que Cristo fez por você, numa festa, você nunca vai sair correndo para ser o primeiro da fila. Você sempre vai deixar com que as pessoas se alimentem, com que as pessoas, sabe, elas matem a sua fome. Aí você vai ter aquele pensamento, aí depois estiver tudo tranquilo, eu vou lá e como. Sabe, queridos? Então o que estava acontecendo na ceia? Quando você vai ler a história da igreja primitiva, queridos, então todo momento que eles se encontravam, praticamente, para poder falar da palavra de Deus, eles ceiavam. Então tem algumas igrejas que ceiam uma vez por mês, tem outras que ceiam uma vez por ano. Cada igreja tem o seu sistema. Não cabe aqui nós discutirmos qual está certo, qual está errado. Agora nós sabemos que Paulo, que ele organizou. Por quê? Porque as pessoas não iam para a igreja para poder buscar a Deus. As pessoas iam para encher a barriga e ainda levar para casa. E não estava nem aí com quem não chegou, com quem deixou de vir. Até que Paulo falou bem assim, ó, vocês querem comer, comem em casa. Porque a ceia é um momento para nós lembrarmos da morte de Cristo.
né? É um momento que nós temos que nos igualar. E Paulo, ele teve um momento maravilhoso, uma reflexão maravilhosa, porque a ceia, ela deve refletir a comunhão do corpo de Cristo. Por quê? Porque no momento da ceia, queridos, não há rico, nem pobres, importantes ou anônimos, né? Todos nós somos o mesmo corpo e nós vamos comer o mesmo pão. Porque na ceia, queridos, por mais importante que a pessoa seja, por menos importante que a pessoa seja, ela vai comer o mesmo pão. Para quê? Para nós entendermos que nós somos iguais perante Deus. Nós não somos melhores ou piores que ninguém. O mesmo valor que eu tenho para Deus é o valor que você tem. O mesmo amor que Deus tem pela minha vida, Ele tem por vocês também. Ah, pastor, mas eu nunca entrei numa igreja. Eu quero dizer algo para você. Mesmo que você nunca tenha entrado numa igreja, Cristo morreu porque Ele ama a sua vida. Sabe, queridos? E isso foi um dos motivos de eu ter saído do mundo. Porque eu falei bem assim, poxa vida, Cristo morreu por mim e eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero? Não. A partir de hoje eu morro para mim mesmo e vivo para Cristo, que é o batismo. Na terça-feira o Lucas, ele pregou uma coisa maravilhosa aqui sobre estamos em guerra, né? E as pessoas têm essa busca de paz, né? Só que Jesus, ele já falou, você não vai ter paz. Tanto que a palavra de Deus fala que nós temos o quê? Um último inimigo a ser enfrentado. Qual é o último inimigo a ser enfrentado? Então, se houver possibilidade de paz, é só depois que morrer. Você quer terminar com essa guerra aí? Pastor, está difícil, eu não aguento mais. Só morreu aí. Só morrer. Só que ninguém quer morrer, né, queridos? Ninguém quer morrer. Sabe, queridos? Então é isso que é interessante. Todos nós somos um. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 16, 17. Quando pedimos a bênção do Senhor quanto ao que bebemos no cálice de vinho à mesa do Senhor, isso significa que todos quanto bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. E quando partimos os pedaços do pão para comer, juntos ali, isso mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo. Não importa quantos somos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando assim que todos somos partes de um só corpo. E não existe, queridos, aquele que é mais ou aquilo que é menos importante. E eu vou provar isso para você no seu corpo, né? Eu tenho certeza que você não está nem aí para o dedinho do seu pé. Você acha que ele não tem importância para você. Tanto que ele é o que tem a unha mais feia, né? Ah, não, esse dedinho aqui eu não sei para que ele está aqui. Se ele está aí, ele serve para alguma coisa, né? Ah, pastor, mas para mim não serve. Não serve? Até você topar ele de noite na quina da parede. Aquele dedinho tão pequenininho do seu pé vai te fazer sentar, gritar, chorar e glorificar a Deus. Porque nós não falamos palavrão, viu? Nós somos a igreja de Cristo. Acontece uma coisa que dói muito, o que a gente fala? Glória a Deus, aleluia. Você está vendo como esse dedinho é importante? É? Aí às vezes você fala bem assim, né, pastor, mas tem cabelo, a gente corta e não dói. Mas o dia que ele começar a sumir da sua cabeça, você vai ficar preocupado. Mas faz parte de você, ué. Faz parte. Né? Eu estou vendo o Marcos ali, né, Marcos? Eu, quando comecei a ficar careca, eu falei, agora tem que deixar a barba crescer para dar uma desviada, né? Então tudo, queridos, é importante. É a mesma coisa dentro da igreja. Por mais que as pessoas te desvalorizem, porque o inimigo ele vai fazer isso, ele vai tentar falar para você que você não é importante, que você não é bonito, que você não é isso, que você não é aquilo, mas eu quero dizer que você é algo importante para Deus, você é precioso, você faz parte da igreja dele, e ele morreu por você, e se necessário fosse morrer novamente, ele morreria novamente, porque ele te ama. Não deixe as pessoas te desvalorizar jamais. Não deixe as pessoas determinar o que você vai ser, o que você deixa de ser. Você é precioso para Deus e isso basta. Imagina se Davi, queridos, tivesse ido na onda dos soldados, na onda dos seus irmãos. Ninguém acreditava em Davi, mas Deus acreditava nele. E isso bastou para ele derrubar aquele gigante. E é uma coisa interessante que acontece na Bíblia, né?
Aquele gigante ficou desafiando Israel por mais de 40 dias. Olha só, queridos. Todo dia de manhã e à tarde o gigante ia lá e começava a desprezar o povo de Israel. Isso significa que teve a oportunidade de levantar um homem para resolver aquele problema durante 40 dias. Só que não levantou nenhum. Aí quando Davi chegou lá e falou bem assim, eu vou derrubar esse gigante, começaram a criticar ele. Isso te faz lembrar o quê? Da igreja, né? Às vezes tem um ministério, algo que ninguém quer fazer. Aí quando levanta um, aí os outros começam a criticar. Olha lá, o irmão acha que agora é o tal. Entenda isso, queridos. Deus, Ele nos valoriza. Se você tem um chamado, Ele vai te usar. Ele vai te usar de uma forma sobrenatural. Que nem, por exemplo, mesmo, o meu chamado hoje, nesse momento, nesse presente, é ser pastor. Então Deus vai me usar como pastor. Pastor, por que você fala isso? Porque eu não sei o dia de amanhã, queridos. Pode ser que Deus tenha algo diferente para mim, né? E Deus está começando a plantar isso no meu coração, né? Agora, por quê? Porque Ele vai me tirar o pastoreio? Não, queridos. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Quando Deus Ele te dá algo, Ele nunca tira, ou Ele nunca quebra aquilo que Ele já tem te dado. Ele melhora, viu? Então não entenda mal. Às vezes a gente entende, não. E realmente, pastor, mas e se... Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Quando nós servimos a Deus... A nossa palavra é de nós servimos a Deus. Então eu não estou para fazer o que eu quero. Eu estou para fazer o que Deus quer. Da minha vida. Né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Então, é um momento para a gente refletir. Refletir em quê, pastor? Como é que está a sua relação com os seus irmãos na fé? Há perdão, reconciliação e amor no seu coração ou tem raiva? Então reflita na ceia. Às vezes você está aqui e fala, pastor, mas nem sei eu vou tomar. Quem disse para você que você não vai tomar? Calma que nós vamos chegar lá ainda, né? Fica tranquilo, né? Por quê, queridos? Porque antes de sentar na mesa, nós precisamos nos acertar com os nossos irmãos. Pensa numa família. Você que tem uma família grande, que nem a minha família é grande. A minha mãe, quando estava viva, a minha mãe, ela amava reunir toda a família em volta da mesa. Agora imagina você sentar à mesa brigado com o irmão, né? E era gostoso, porque minha mãe, mesmo sem servir a Deus, ela já entendia isso. Quando a gente sentava na mesa ali, para poder jantar, ou para poder almoçar, quando nós éramos criança, a minha mãe, quando ela percebia que um estava brigado com o outro, ela já levantava, vocês estão brigados, né? Senta um do lado do outro, abraça, vocês são irmãos, vocês não podem ficar com raiva um do outro, não. Abraça, beija, agora come junto. É isso que Deus está falando, queridos. Como é que nós vamos sentar na mesa dele? Nós que somos membro do corpo, vamos ter raiva do outro membro. Imagina se a minha mão esquerda tivesse raiva da minha mão direita e vivesse beliscando ela. Isso é uma degradação, é um problema, não é normal, né? Você vai ficar beliscando? Não, por quê? Porque se a minha mão esquerda beliscar a minha direita até sangrar, ela agride todo o meu corpo, né? Então por isso que Deus, Ele nos orienta, o apóstolo Paulo nos orienta, para quê? Para nós fazermos as pazes. Por quê? Porque a ceia é um convite à santificação, né? E por que, pastor, é um convite à santificação? Porque ela diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. No momento da ceia, você tem que examinar a sua vida. 1 Coríntios 11, 28 diz assim, ó, é por isso que o homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Examine você. Aí você fala, pastor, mas eu estou todo cheio de pecado, posso tomar a ceia? Depende da sua análise. Pastor, eu estou todo cheio de pecado, mas eu entendi que Cristo morreu por mim, e eu quero mudar, e eu preciso mudar, eu preciso da ajuda de Deus. Então participe da ceia. Agora, se você está aqui, e você examinou você mesmo, aí você fala, eu estou todo cheio de pecado, mas eu quero continuar cheio de pecado, aí você não é digno de tomar a ceia, porque você não quer melhorar a sua vida. Você não quer ter um relacionamento com Deus, você quer continuar vivendo do jeito que você sempre viveu, sabe? Então a ceia, ela nos convida a orar, olhar para dentro de nós.
olhar para Cristo e olhar para os outros, não para afastarmos da mesa por causa de nossas falhas, mas para nos arrependermos e nos aproximarmos com fé. Sabe, queridos, por isso que você tem que entender, e eu quero concluir essa ministração dizendo para você, que a ceia é a comunhão. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Significa, queridos, aqui a palavra de Deus está falando para a gente não deixar de congregar, não deixar de fazer parte de uma igreja, não deixar de conviver com os nossos irmãos em Cristo. Por quê? Porque está chegando o dia do Senhor, e só vai subir a igreja. Quer dizer, aqueles que estão unidos com Ele. A ceia, ela não é um ato isolado, mas é um encontro da igreja como família. A ceia fortalece os laços da fé, da comunhão e da esperança. Cada vez que nós nos reunimos para celebrar, queridos, lembramos que somos um povo redimido e unido pelo sangue de Jesus. Nós não somos salvos, queridos, pelas nossas atitudes, não. Nós somos salvos pelas nossas decisões. Decisões naquele que nos salvou, que é Cristo. Tem muita gente, queridos, que Cristo morreu que não vai ser salvo. Por quê? Porque tomou a decisão de não crer e não acreditar. Mas Ele morreu para quem? Por todos. Por mim e por você. Ah, pastor, mas você é pastor, você vai ter um tratamento especial? Não, querido, isso é no mundo. Nós que somos pastor, a gente não tem que exigir tratamento especial. Porque quando a gente for para o céu, você acha que a gente vai chegar como pastor? De jeito nenhum, queridos, porque lá já tem um supremo pastor. Nós vamos chegar como ovelha. Participar da ceia é declarar nossa fé no sacrifício de Cristo. Celebrar nossa comunhão como igreja, anunciar nossa esperança na volta de Cristo. Sabe, queridos, eu quero convidar o ministério de louvor, e eu quero convidar os diáconos, enquanto eu vou terminando aqui esse momento, para eles poderem se preparar. E eu quero dizer para você, perguntar para você, né? Você tem participado da ceia com reverência, fé e amor? Você está em comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo? Sabe, não viva a sua fé de forma isolada. Muitas pessoas falam, para mim buscar a Deus, eu não preciso ir na igreja. Eu falei bem assim, rapaz, você tá bom, hein? Daqui a pouco Deus te promove para segundo Deus. Porque você já até sabe o que tem que fazer para buscar a Deus, e é do seu jeito e ponto final. Eu não preciso ir na igreja. Você precisa ir para onde então? Eu busco Deus em casa. Mas... Querido, deixa eu falar um negócio para você. Esse negócio de assistir culto pela live, tem gente que funciona, para mim não funciona não, queridos. Porque eu estou lá assistindo, queridos, eu sou uma pessoa hiperativa, né? E a minha pequenininha, a mais nova, ela puxou isso de mim, que a mãozinha dela não aguenta ficar vazia, a mãozinha dela está sempre assim. Você está segurando ela pega uma coisa, tem que estar com alguma coisa na mão. E é impressionante, queridos, eu só consigo ficar parado, quieto, quando eu estou na igreja. Se eu estou assistindo uma live, querido, eu estou sempre fazendo uma coisa, preocupado com isso, preocupado com aquilo, e olho para aquilo outro, eu não consigo. Né? E a pessoa fala, eu busco a Deus em casa, busca nada. Você está na igreja, seu celular toca, você não atende, mas você está em casa, seu celular toca, você vê, já quebrou sua comunhão, já. Já quebrou sua comunhão. Sabe, queridos, não viva a sua fé de forma isolada, a mesa é de Jesus. A mesa não é da comunidade núclea, a mesa não é do pastor Rubens, a mesa é de Jesus. E é isso que nós temos que entender. E essa mesa, queridos, ela é servida para quê? Para o seu povo, juntos, em unidade. Por isso que eu convido você a participar da ceia. Convido você a proclamar e preparar-se, porque Jesus voltará. Às vezes você fala bem assim, pastor, mas eu não sou batizado. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Aonde que está escrito que na Bíblia que para tomar a ceia tem que ser batizado?
Aonde está escrito na Bíblia que para tomar a ceia tem que fazer catequese, primeira comunhão, tem que participar da escola bíblica dominical, tem que ser diácono, tem que ser pastor? Não está, queridos. Deixa eu explicar algo para você. Jesus, quando serviu a ceia, tinha um traidor no meio dele, e esse traidor foi servido também. Por quê? Porque Jesus, ele deixou bem claro: a minha mesa é para todos, todos aqueles que estão dispostos a sentar, inclusive o traidor. Eu só aconselho a você não participar desse momento, se você não crê em Jesus. Se você veio e falou: